Fala, galerinha do primeiro ano. Galerinha, aqui quem tá falando é o professor Leonardo, tá certo? Esse videozinho que eu estou fazendo para vocês, galerinha, é pra gente comentar as questões da listazinha do dia 15, da quarta-feira, anexada ao videozinho que eu passei para vocês sobre configuração. Galerinha, essa listazinha aí, ela é muito tranquila. Eu espero que todo mundo tenha respondido ela, mas aí vamos ver só algumas particularidades e lembrar algumas coisas. O meu objetivo hoje é que, além de você saber utilizar o diagrama da configuração, que é o diagrama de Linus-Pauling, que é esse aqui, a gente aprenda a identificar o que é camada de valência e subnível de maior energia. Galerinha, só lembrando para vocês, tá certo? Não precisa memorizar o diagrama de Pauling, tá certo? Grande parte das questões vocês vão ver que as configurações são dadas. E aí a gente apenas debruça em cima da configuração. Mas se você estiver respondendo questões que precise fazer a configuração, você só faz copiar ou deixa o telefonezinho do lado com o diagramazinho aberto e mão à obra. O que é que eu quero chamar a atenção aqui no diagrama? É que esse diagrama ele tem algumas particularidades. A primeira, todas as setas elas estão na diagonal. Ó. Observem aqui, ó. Elas estão na diagonal, tá bom? Então, essa diagonal é o padrão que nós temos que seguir. Então, ele inicia com um S2 e termina com o 8S1. Tá ok, galerinha? Pronto. Então, vamos dar início aqui às nossas questões. Primeira. Essa primeira questão, ele está pedindo a configuração do átomo de titânio. Tá aqui, ó. Número atômico 22. Então, a gente tem que fazer a configuração até chegar no número atômico 22. Vamos procurar aqui o diagrama de Pauling. Tá aqui o diagrama. Tá certo, galerinha? Então, deixa eu só fechar aqui. Começa aqui, ó, 1S2 faz 2 elétrons, não tem mais opção, vou para a segunda diagonal. 2S2 faz 4 elétrons, não tem mais opção, vou para a terceira diagonal. 2P6 faz 10. 3S2 faz 12. Não tem mais opção, vou para a quarta diagonal. 3P6, 18. Continuando na sequência, 4S2 vai fazer um total de quanto? 20. Então já temos aqui a configuração. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Tá faltando agora, galerinha, tá faltando agora apenas a configuração para fechar os 22. A próxima sequência aqui seria o 3D10. Mas se eu colocar 3D10, vai ficar 30 e eu quero só 22. Então, desses 10, só me interessa 2. Então, a configuração vai terminar em 3D2. Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D2. E não 3D10, tá certo? Olha, você aí dá uma paradinha no vídeo, copia o que tem para copiar, vê os esquemas, vê as observações, tá certo? Pronto, copiaram, né? Pois agora eu vou apagar, tá certo? Então, vamos voltar lá para o esquema. Então, das configurações aqui, apenas a letra D é a resposta correta, ó. Certo? Então, a resposta aqui é letra D de dado. Primeira questão respondida, vamos para a questão seguinte, tá certo? Passando aqui, pronto. Questão de número 2. A questão de número 2, ele está pedindo a camada de valência e o subnível de maior energia do átomo de magnésio. Observe, gente, que ele já deu a configuração eletrônica. Então, vamos só observar o seguinte. Qual é o conceito de subnível de maior energia? Aliás, qual é o conceito de camada de valência? A camada de valência é a maior camada de um átomo. Professor, como é que eu sei a camada? São esses números maiores aqui. 1, 2, 3, certo? Então, no caso do magnésio, ele tem a camada 1, camada 2 e camada 3. Então, o número 3 é a camada. Tudo que tiver com o número 3 vai ser a camada de valência. Então, nesse caso aqui, a camada de valência, que a gente bota CV, a camada de valência é 3S2. Outra coisa, pessoal, o subnível de maior energia é o último subnível da configuração, é a última letrinha, tá certo? Então, nesse caso aqui, o S2 é a última letrinha, só que a gente não fala S2, a gente fala 3S2. Então, aqui é subnível de maior energia, que a gente chama de SME. Então, nós já temos aí camada de valência 3S2, subnível de maior energia, deixa eu só fechar aqui, tá certo? Subnível de maior energia, 3S2. Resposta correta, letra B de bola, tá certo? Então, aqui, ó, resposta correta, letra... Deixa eu só apagar isso aqui tudinho. Você já tem copiado, dá uma paradinha no vídeo. Então, vou só apagar aqui.
Pronto. Então, letra B de bola é a nossa resposta aqui, ó. Certo? Respondida a questão, já deram uma paradinha no vídeo para copiar. Agora vamos continuar a sequência aqui, tá certo? Questão de número 3. Ele está dizendo, de novo, gente, sobre o fenômeno da supercondução, que é o que acontece com os metais. Todos os metais que terminam em configuração D, eles têm esse fenômeno da supercondução. Nesse caso aqui, ele quer saber, gente, o número de camadas e o número de elétrons mais energético para o ítrio. Gente, só chamando a atenção, o elétron mais energético é o último elétron da configuração. Ou seja, você vai pegar a última camadinha aqui, ó. Você faz a configuração de um átomo, a última camada, ou seja, a última letra, que a gente chama de subnível de uma energia, é o elétron mais energético. No caso aqui, o elétron mais energético está no 4D, e só tem ele mesmo, ó. Um elétron, certo? Então já encontramos o elétron mais energético. E o número de camadas? Gente, o número de camadas são essas letras maiores. Então, 1 é a camada 1, 2 é a camada 2, 3 é a camada 3, 4. Ele não quer saber, não é a quantidade, é quantas camadas esse átomo tem. Então, basta eu encontrar, pessoal, a camada de valência do átomo. Então, quem é a camada de valência? É a maior camada, que é o 5s2. Então, quer dizer que ele tem 5 camadas. Então, a resposta correta aí dessa questão é justamente a camada 5 e um elétron mais energético, letra B de bola, a questão de número 3, tá certo? Então, dê uma pausazinha no vídeo, vou esperar aqui com vocês, não tem paciência aqui, dou uma entradazinha aqui na internet, fico passeando enquanto vocês estão copiando, tá certo? Beleza, copiaram, né? Então agora eu vou apagar para a gente dar prosseguimento ao vídeo. Configurações eletrônicas são muito fáceis. Olha, questão de número 4. A configuração eletrônica do íon níquel é... Observe o seguinte, gente. Esse número atômico 28 é um número de prótons. Então, se o níquel fosse neutro, ó, vou até escrever bem que ele aqui, ó. Níquel. 2 mais. Se o níquel fosse neutro, ele teria 28 prótons, certo? Ele teria, se eu tivesse o número de massa dele, eu saberia os nêutrons, e ele teria 28 elétrons. Só que aqui tem um problema. Esse mais aqui quer dizer que ele é um cátion. Cátions são íons que perderam elétrons. Então, subtrai 2 elétrons dos 28. Então, ele vai ter 26 elétrons. É essa configuração que eu tenho que fazer, e não 28. Tá certo? Dê uma paradinha no vídeo, copie, enquanto eu vou apagando aqui. Tá certo? Beleza. Então, vou fazer a configuração não para 28, mas sim para 26. Então, vamos ver aqui para o níquel aqui. Então, eu tenho que fazer para 26, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Faz 20, tá certo? Nesse caso aqui, gente, a próxima sequência é o 3D. Só que se eu botar 3D8, vai terminar em 28, que é o átomo neutro de níquel. Então, vai ter que terminar em 3D6 para dar 26. É essa a consequência que eu vou fazer. Mais uma vez, pessoal, eu chamo a atenção para vocês. Configuração é fácil, não precisa decorar diagrama de Pauling. Grande parte das questões já me dão a configuração. Quando não me dão, a questão me fornece. Se fosse uma questão do Enem, com certeza teria a configuração eletrônica. Desde 98, eu nunca vi uma questão pedindo configuração eletrônica nas provas do Enem que ele não desse a configuração. Por quê? Porque o Enem ele vai pedir para vocês apenas para interpretar, saber o que é camada de valência, subnível de maior energia, elétron de diferenciação, se é um metal de transição, transição externa, são essas particularidades. Então a configuração ela é a fonte de consulta, pessoal. Não precisa ficar se acabando tentando decorar isso aqui, tá certo? Pausa o vídeo, copiem, copiaram, ótimo. Então vamos voltar aqui para a questão. Observem aqui, gente, que a única configuração que tem é a letra D. Resposta correta, D de dado, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Vamos imaginar que a questão tivesse me pedido subnível de maior energia. É a última letrinha, então seria 3d6. Se ele tivesse me pedido a camada de valência, a camada de valência aí seria a maior camada, que é o 4, e só tem um 4s2, então nesse caso seria a camada de valência. Tá ok? Beleza.
Terminou em D, metal de transição de que tipo? Externa. Se terminasse em F, metal de transição interna. Se terminasse em S, elementos metais alcalinos ou alcalinos terrosos. Se terminasse em P, elementos representativos. Dê uma pausa no vídeo, copiem, ok. Vamos para a próxima questão. Olha, eu estou acelerando um pouquinho, pessoal, para não ficar muito estendido esse vídeo e não ficar cansativo, tá bom? Então vamos aqui, questão de número 5. A soma do número de elétrons. A soma do número de elétrons do subnível de maior energia das espécies químicas sódio e alumínio é igual a... Se você seguir o diagrama de Pauling, deixa eu só apagar aqui. Se você seguisse o diagrama de Pauling como está aqui, certo? Como está bem aqui, ó. Vocês observariam o seguinte. Vou copiar aqui. Para o nitrogênio, o subnível de maior energia... Deixa eu só fazer bonitinho aqui. Para o nitrogênio, gente, o subnível de maior energia seria... Deixa eu botar certinho aqui. Seria 1s2, 2s2, 2p4. 2p3, desculpa, para dar 7. Só que no caso aqui ele ganhou 3 elétrons, então fica 2p6. No caso do alumínio, o subnível de maior energia aqui dele seria... Eu teria que chegar em 13, então seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Só que ele perdeu, pessoal, ele perdeu 3 elétrons. Ele vai perder 1 elétron do 3p1 e 2 elétrons do 3s1. Vai ficar apenas com subnível de maior energia 2p6. Você soma esses 6 elétrons aqui, vai dar um total de 12, que é a nossa resposta, letra E da questão de número 5. É fácil, é tranquilo, tá certo? Isso aqui, gente, é um tipo de questão que a gente não vai encontrar em provas normais e em exercícios atuais. Por quê? Porque ele não deu a configuração, certo? Eu coloquei no slide da sequência agora um diagrama de Pauling, mas as questões hoje atuais, o entendimento que a gente tem de ensino é que o aluno não memorize esquemas, apenas aprenda a interpretar. Então, nesse caso aqui, ele teria que ter dado as configurações totais do alumínio e do nitrogênio. A gente aprenderia apenas a encontrar o subnível de maior energia e somar os elétrons, como eu fiz aqui, tá certo? Só lembrando, o subnível de maior energia do alumínio, se fosse neutro, seria 2p3. O subnível de maior energia do nitrogênio, né? Do alumínio seria 3p1, mas ele perdeu 3 elétrons, então passou a ser a configuração de um gás nobre, terminando em 2s2, 2p6. Do mesmo jeito do nitrogênio, tá certo? Então, dá uma pausa no vídeo. Pausaram? Ótimo. Copiaram? Então, vou apagar aqui para a gente dar prosseguimento ao slide sequente, tá certo? Fechar aqui a canetinha. Questão de número 6. Aqui, ó, esse é o tipo de questão que a gente encontra. Ele deu a configuração do átomo e vai pedir para a gente alguma característica. A configuração eletrônica de um átomo neutro no estado fundamental é um átomo qualquer que ele deu aí. Aí ele quer a camada de valência desse átomo. Lembra, gente, a camada de valência é a última camada da configuração de um átomo. Tá certo? Então, a última camada aí eu tenho camada 1, camada 2 e camada 3. A última camada aqui seria a camada 3. E eu tenho duas vezes ela repetida. É 3s2 e 3p6. Certo? Isso é a camada de valência. E ele está querendo justamente quem é a camada. 3s2, 3p5. Desculpe, não é 3p6, tá certo? Então, resposta, letra B de dado. Vocês estão vendo como é tranquilo a interpretação dessa questão de configuração eletrônica? A importância da gente em saber configuração eletrônica de um átomo é entender como os elétrons estão distribuídos dentro de um átomo. Até porque nas reações químicas tudo acontece a nível de eletrosfera. Pausou o vídeo, copiem, analisem, se precisarem voltem, tá certo? Copiaram. Ótimo. Vou apagar aqui, tá certo? Então vamos continuar aqui nos slides, se tem mais um. Pronto, galera. Encerrou a listazinha pequena, prática, tranquila. Espero que vocês tenham um bom feriado, que hoje foi antecipado o feriado de Teresina, tá certo? Mesmo assim, não custa nada a gente dar uma revisada nos assuntos, dar uma estudadazinha. Essa quarentenazinha tá acabando, certo? A gente já vai estar junto. E foi um prazer. Encerrando o videozinho aqui. Tchau, tchau.